O vídeo de hoje é polêmico. Hoje a gente vai comparar os Estados Unidos e o Canadá e a gente vai dar a nossa opinião sincera. E aí? Será que a gente prefere Canadá ou Estados Unidos? Então, nesse vídeo de comparação Canadá e Estados Unidos, a gente vai dividir em 5 principais tópicos que a gente observou durante a viagem, que é a segurança dos dois países. Então, a gente vai fazer a comparação dos dois, a saúde dos dois países, que também a gente vai fazer essa comparação e trazer a nossa opinião. Poder de compra, então o que a gente observou viajando e conhecendo um pouco mais desses dois países, qual dos dois a gente prefere no poder de compra. E por fim, processos imigratórios, então qual dos dois países tem mais oportunidades para você imigrar como imigrante, qual dos dois países? Para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, no ano passado a gente passou 4 meses na estrada, cruzando todo o Canadá de carro para escolher o melhor lugar para a gente morar. E nesse ano a gente passou 2 meses dentro do nosso carro, passeando pelos Estados Unidos, mas não foi uma viagem exploratória. A gente foi acompanhar a Copa América, mas acabou que a gente compara, né? Querendo ou não, a comparação ela vem. E ao longo dessa viagem foram quase 35 estados americanos que a gente passou, que a gente cruzou. A gente foi de uma costa a outra de carro em 2 meses. Então, assim, a gente pôde ver, como a Ana Paula falou, um Estados Unidos diferente, né? Um Estados Unidos que a gente não conhecia e outro. A gente pôde comparar cada estado americano também com o Canadá, que é o lugar que a gente vive hoje. Então, o primeiro tópico que a gente vai levantar aqui é a questão de segurança. Vamos comparar aí Estados Unidos e Canadá. Eu tenho um primeiro ponto a ser colocado aqui, que para quem, né, não sabe, nos Estados Unidos o porte de arma, ele é legal, ao contrário do Canadá. Ou seja, a primeira coisa que eu senti nos Estados Unidos é que sim, é menos seguro comparado ao Canadá. Tá? Justamente pela questão das pessoas andarem armadas, você precisa cuidar mais com o que você vai falar no trânsito, porque você não sabe se uma pessoa tem uma arma e vai fazer qualquer coisa com você. Outra coisa que acontece também nos Estados Unidos são alguns atentados, inclusive quando a gente estava lá, o ex-presidente aí dos Estados Unidos sofreu um atentado, quase veio a óbito, né? E isso é mais frequente nos Estados Unidos. A gente não vê tanto atentado assim dessa maneira, né? Aqui no Canadá, eu acho que justamente devido ao porte, né? Então, por pessoas não poderem ter a arma, né? Eu acho que até pode ter, mas não é legalizado pelo governo. Nos Estados Unidos, a gente via lojas em várias cidades, então assim, lá é mais comum essa questão, é mais aberto. Nos Estados Unidos tem mais essa questão, o que faz, na nossa, acho que na minha opinião, não sei se na sua, nos Estados Unidos é um pouco menos seguro do que o Canadá. Comparado com o Canadá, com certeza, mas não é aquilo da gente se sentir com medo e tal, até porque aqui no Canadá o que a gente escuta muito é que acontece as coisas, mas que a mídia não explana tanto quanto nos Estados Unidos. Então por isso que às vezes a gente acha que aqui não acontece nada, mas na verdade é mascarado. Então fica aí um ponto, mas nada que me incomodou, assim, não senti medo nem nada, mas é um ponto a tomar cuidado. Teve algumas cidades que a Ana Paula ficou com medo, assim, a gente até ficou com medo em algumas regiões dos Estados Unidos, enfim, eu acho que nos Estados Unidos, se comparar os dois países, eu acho que o Canadá é um pouco mais seguro do que os Estados Unidos nesse sentido, né? Vamos falar sobre uma outra polêmica, saúde pública. A gente foi para os Estados Unidos querendo conversar com as pessoas para entender a realidade sobre a saúde pública. Para quem não sabe, nos Estados Unidos não existe saúde pública, na verdade, né? A saúde nos Estados Unidos ela é 100% privada, ao contrário do Canadá, que, né, em contrapartida, é 100% gratuito. Então, aqui no Canadá você não consegue pagar para ser atendido e nos Estados Unidos você só é atendido se você paga. Porém, a gente desmistificou algumas coisas durante essa viagem. Primeiro, se você tem um seguro saúde que não é um absurdo de caro, você não vai ter problemas, tá? O seguro vai cobrir, vai ser tudo tranquilo, não vai ter nada. Segundo, se você for para o hospital em caso de emergência e você não tenha um seguro, enfim, o acesso à saúde, ele não vai ser negado para você. Ninguém vai negar a saúde para você nos Estados Unidos. Você vai ser atendido e a conta vai chegar na sua casa depois. É óbvio que se você não tiver um seguro, a conta realmente vai ser cara, né, gente? Você usou a saúde que é privada, vai ser cara.
Mas você tendo um seguro, a gente conversou com várias pessoas, inclusive a nossa família que mora lá, tranquilíssimo, não tem que pagar nada, paga o seguro ali, é atendido, tem parto, tem cirurgia, tranquilo. Aqui no Canadá, a gente não consegue pagar, então a gente depende 100% de conseguir um médico, demora, eu demorei 3 meses para conseguir um ginecologista, então eu ainda acho que eu prefiro a questão de poder pagar e ser atendida, do que aqui ficar esperando muito tempo e não ter atendimento, né? Aqui, como a Ana Paula falou, é pública, então independente do seu estilo de vida, poder aquisitivo, você vai ter que ficar na fila ou ir ao seu médico de família para ele recomendar um especialista. Já nos Estados Unidos tem a questão do seguro, se você tem, fica mais tranquilo. Porém, se você não tem o seguro, como a Ana Paula falou, a conta chega e ela chega alta. Então, sei lá, se você quebrar a perna, a conta pode vir $10.000, $5.000, vai depender do hospital que você for. Mas para quem não tem seguro saúde nos Estados Unidos, de fato, ficar doente, adoecer ou sofrer qualquer tipo de acidente pode dar uma dor de cabeça bem alta, principalmente porque a conta vai vir. Só que existem também vários incentivos, podemos dizer, do governo para você parcelar essa dívida. Então, para você não ficar em débito com o sistema de saúde lá. Então, se você não conseguir pagar, você pode financiar essa dívida a longo prazo. Enfim, tem várias questões, mas a gente não foi muito a fundo em relação a isso. Mas se você tem o seguro-saúde, tá tudo certinho lá, você não vai ter problema, vai ser atendido e não vai ter tanta dor de cabeça assim com fatura alta. E também tem a questão de se você for baixa renda, também tem um programa do governo lá que te ajuda. Então eu não achei assim horrível como as pessoas falavam. E eu acho até melhor, igual eu falei. Eu gostaria de poder pagar para ser atendida mais rápido do que não saber o dia que eu vou ser atendida. E a sensação que eu tive lá é que tem mais opções de médicos, então mais opções para, sei lá, quero um especialista tal, você vai conseguir encontrar na cidade, de uma maneira mais fácil e rápida do que aqui no Canadá. Então, para você encontrar um especialista ginecologista, na Paula demorou 3 meses. Enquanto nos Estados Unidos, se você pagasse, tipo, na outra semana você já poderia falar com o especialista. Então, acaba que lá acaba sendo mais acessível não, mas mais fácil acesso encontrar um especialista ou um médico do que aqui no Canadá. Fora que aqui no Canadá os médicos se formam, veem a oportunidade de ganhar mais dinheiro nos Estados Unidos e vão para lá. Então acaba que aqui falta muito médico, tem estrutura, mas falta funcionários. Mas e aí, qual que é melhor? Vamos a um tópico muito importante: poder de compra. Sem dúvida nenhuma, isso foi o que mais apavorou a gente. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre a mesma coisa. Como a gente não tem horas, resumidamente, gente, os Estados Unidos é muito mais barato, tá? Muito mais barato. A gente viu, principalmente o aluguel, eu voltei completamente depressiva para pagar o que eu pago no meu aluguel hoje. A gente visitou várias casas de seguidores, seguidores que moram em sobrados com 3, 4 quartos e pagam 2.500. Gente que mora em apartamento muito bom que paga 1.500. Gente que paga o mesmo que a gente por 2 quartos, 2 banheiros, condomínio com piscina, um monte de coisa. A gente ficava assim, ó, cada vez que a gente entrava na casa de alguém, a gente ficava chocado. E a gente, carudo, a gente perguntava mesmo o aluguel e a gente ficou muito chocado. O preço de fato das coisas lá acaba sendo mais em conta, acredito que devido à economia, né, do país. Hoje os Estados Unidos é a principal economia do mundo, então é um país, né, que gira em torno do capitalismo, então de fato as coisas são mais acessíveis. Então, por exemplo, carro. O nosso carro lá nos Estados Unidos era uns $15.000 mais barato. Então, só para vocês terem uma noção, aqui era $44.000 canadenses, lá era em torno de 30, $28.000 americanos. Mas se converter, não converte, pessoal, porque lá o pessoal ganha dólar americano e gasta dólar americano. Então, se comparando a hora do trabalhador lá, o que ele consegue comprar lá, e se comparando aqui, lá você consegue fazer mais coisas do que aqui no Canadá. Mas tem estado que o salário mínimo é R$7,50. Gente, é muito difícil a pessoa ganhar R$7,50. Se você tá ganhando R$7,50, você tem que lutar para você conseguir um trabalho melhor. Porque assim, a gente não viu gente que ganha o mínimo lá. Não. A gente não viu em nenhum lugar, assim, das pessoas que a gente conversou, gente que trabalha na obra, gente que trabalha na faxina.
de ganhar 7,50. O mínimo lá é muito mais baixo que o Canadá, com certeza, porém as pessoas não ganham o mínimo. É muito mais fácil você conseguir um trabalho melhor que pague mais que o mínimo, que pague bem mais que o mínimo. Então, quanto a isso, não tem discussão. E também fora questão de carro, comida também é muito mais em conta. A gente passou por vários mercados, né, nos Estados Unidos. O principal deles é o Costco, que a gente faz compras aqui no Canadá. Então a gente já tem uma propriedade, uma base, né, Viciados em Costco. para comparar os preços de comidas. Então assim, o leite, só para vocês terem noção, aqui no Canadá quase 4 litros de leite custa 5,80. Isso no Costco, mas quando a gente chegou aqui, a gente viu por 8 dólares. Agora, nos Estados Unidos, os mesmos quase 4 litros de leite é 2,50. Ou seja, mais da metade do preço. Então, mesmo se converter, se você quiser converter, mesmo assim, nos Estados Unidos acaba sendo mais em conta. E não só o leite, comida no restaurante, coisas para fazer, acaba sendo mais em conta lá nos Estados Unidos também. E fora que o Costco dos Estados Unidos tem muita mais opção de comida, principalmente de carne. Isso foi uma coisa unânime quando a gente falou no Instagram, que todo mundo concordou. Estados Unidos tem muito mais opção de carne e muito mais barato. A libra do frango era R$ 2,99, né? A libra do frango. 2,99. Aqui a gente tá pagando 14 o quilo do frango, então tipo, o quilo lá saía mais que o dobro. 6, né? Então, assim, o mercado realmente foi uma coisa que chocou muito a gente. E gasolina. A gasolina. Fala com propriedade sobre a gasolina. A gasolina aqui é onde a gente mora, na província de Ontário, o litro tá em média 1,68. O litro da gasolina. Agora, nos Estados Unidos, o galão, que vem 3,70 e pouco, quase 4 litros, ele custava 2,90, às vezes 3 e pouquinho. Então, assim, se você fazer a subtração, colocar ali litros, o litro da gasolina nos Estados Unidos, na maioria dos casos, saía menos do que $1 o litro. Enquanto aqui no Canadá, o mesmo litro, 1,68, 1,70. Então, assim, o litro lá acaba sendo mais em conta e a gente enchia o tanque do nosso carro com $28, 30 dólares. Aqui, para encher o tanque, a gente está gastando, sei lá, 50 e poucos. Então, assim, se comparado dólar com o que você consegue comprar, lá você acaba fazendo mais coisas, né? Uma coisa que também chocou muito a gente, principalmente nessa fase da nossa vida que a gente tá buscando comprar uma casa, foi o preço de compra de imóveis. É claro que, vamos lá, a gente não tá falando dos Estados Unidos inteiro, existem regiões e regiões, por exemplo, você vai comprar na Califórnia, você não compra. Você não compra uma casa em Miami, tem regiões que você não compra. Mas as regiões, assim, que a gente consegue comprar uma casa, é casa de tipo assim, vamos lá, Texas. $600 mil, você pega uma mansão no Texas. Porque tem panto, não vai afundar, não vai. Tem vídeo aqui com a corretora do Texas falando sobre as casas no Texas. Porque é perto da fronteira. Não é bem longe da fronteira. Porque não tem nada pra fazer. Gente, tem tudo pra fazer, tudo perto, tudo bonitinho. Região de Dallas ali, ó, casa de 600 mil, top, que você consegue comprar e pagar um mortgage ok. Aqui em Ontário, onde a gente tá, a gente não tem pretensão de comprar casa. Pra você comprar uma casa aqui no bairro que a gente mora, R$1 milhão pra cima. Pra você comprar uma casa mais barata, você vai pegar uma casa velha, uma casa que precisa de reforma, que você vai se estressar. Diferente dos Estados Unidos, que você pega casa nova, que nunca ninguém morou. Até outras regiões, como Flórida. A gente ficou numa casa na Flórida, 15 minutos do parque da Disney, que o preço da região era $550 mil. Casa com piscina, condomínio fechado, alojava mais de 13 pessoas, enfim, uma mansão por $550 mil, em uma região que tem tudo. Então, quando a gente compara também essa questão de casa, aluguel, gasolina, comida, hoje os Estados Unidos você consegue fazer mais coisas do que aqui no Canadá. Então, supondo que você ganha $5 mil americanos, você faz mais coisas do que se você ganhar $5 canadenses. 5 mil. $5 mil canadenses aqui no Canadá. Agora vamos lá, né? Os Estados Unidos aí tá ganhando em muitos aspectos, porém agora a gente vai botar um aspecto que, na nossa opinião, depois de conversar com muita gente, o Canadá ganha disparadamente.
processos imigratórios. Sem dúvida nenhuma, a questão imigratória é muito melhor no Canadá, né? No Canadá é muito mais fácil você se legalizar, muito mais fácil você vir legal para cá do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente conversou com muita gente que está há anos lutando para conseguir, tá há anos lá que não pode voltar para o Brasil. É uma situação muito complicada e que nisso o Canadá está muito melhor, né? O Canadá hoje tem processos no país inteiro, é um país de imigrante, é um país que precisa de gente, então como a Ana Paula falou, aqui tem muito mais facilidade para você conseguir fazer toda a questão documental do que nos Estados Unidos. Porém, eu percebi que nos Estados Unidos também tem muita opção, né? Mas você tem que pesquisar muito. Então, se você pesquisar, existem caminhos imigratórios para fazer nos Estados Unidos. Aqui no Canadá também, se você pesquisar, tem vários caminhos que você pode vir estudando, pode vir trabalhando, já pode vir com o Green Card aqui, que é o PR, mas você tem que ir atrás da informação. Então, eu percebo que nesse ponto, nesse aspecto que a Ana Paula falou, sem sombra de dúvidas, Canadá dá de 10-0 aí nos Estados Unidos em relação à quantidade e facilidade para deixar as pessoas ficarem aqui. Até porque o Canadá é o segundo maior país em extensão territorial do mundo e tem mais gente em São Paulo do que no Canadá inteiro. Então o Canadá precisa de gente, precisa de pessoas e eles abrem muito mais as portas para imigrantes do que nos Estados Unidos. E uma coisa que a gente percebeu também é que os processos imigratórios, tudo bem, no Canadá tem processos caros e tem processos baratos, mas a gente percebeu que lá é muito caro. Tipo assim, para você conseguir um green card, você tem que pagar um advogado, às vezes custa $30 mil o processo, $40 mil o processo. É grana de processo imigratório, né? Aqui o mais caro é sempre vir para o college, né? Acaba saindo um pouco mais caro, mas como o Luiz disse, tem milhões de opções diferentes, mas realmente nos Estados Unidos é muito mais complicado. E a gente já compartilhou nossa história migratória, tem vídeo aqui no canal, a gente não vai falar disso agora, mas se você tiver interesse, rola aí nos vídeos mais antigos que a gente mostra também o nosso caminho, como a gente fez para emigrar aqui para o Canadá. E um ponto extra que a gente queria colocar aqui nesse vídeo é em relação à estrutura dos Estados Unidos em relação à estrutura do Canadá. A gente que cruzou todo o Canadá de carro, a gente percebeu que aqui as estradas, elas não têm muita estrutura, principalmente para viajantes, em relação a paradas, em relação a alguns pontos de conexão com a internet, em relação a coisas para fazer, se a gente for comparar com os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a cada 30 minutos, a gente estava em uma cidade que tinha várias opções de restaurantes, várias opções de paradas durante o caminho inteiro. E assim, em momento algum a gente ficou na mão na estrada, né? Então a gente sentiu a necessidade de alguma coisa enquanto a gente estava cruzando os Estados Unidos. Eu acho que é justamente pela questão de hoje o Canadá ter muita terra que não é habitada, assim, tipo, que não tem cidade, né? Por exemplo, quando a gente subiu mais pro norte, não tinha nada. Então, tipo assim, a gente percebeu que era muito mato, 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 mato. A gente vai fazer também o vídeo sobre quanto a gente gastou e vocês vão ver a diferença de gastos das duas viagens, justamente porque a gente fez muito mais coisa nos Estados Unidos. Muito, tanto de comida, de passeio, de atividade para fazer. Tem a Disney. A gente sente que aqui no Canadá é mais mato, parque provincial, parque territorial, parlamento, natureza. Então a gente sentiu, até vocês comentaram, né? Ai, gente, eu tô sentindo vocês tão mais vibrantes nessa viagem, tão mais felizes nessa viagem. E realmente a gente estava muito mais feliz na viagem pelos Estados Unidos, porque era mais a nossa vibe de rolê. A gente não gosta de parque, a gente não gosta de camping, a gente não gosta de museu. Então, a vibe da viagem do Canadá foi completamente diferente da viagem pelos Estados Unidos. Com certeza a gente curtiu muito mais, a gente queria ter mais tempo. Se a gente tivesse o mesmo tempo que a gente teve de fazer pelo Canadá, a gente teria curtido muito mais, porque tinha
muita opção de coisa para fazer. Então, com certeza, a gente vai voltar mais vezes para os Estados Unidos. A gente tá perto da fronteira e a gente gostou muito dessa viagem. Sem dúvida nenhuma, foi melhor que a viagem pelo Canadá. E um outro detalhe também é que cada cidade nos Estados Unidos, cada estado era diferente. Então, assim, não tinha o mesmo padrão de estrutura como tem no Canadá. Aqui, toda província que você vai tem uma Dollarama, tem Tim Hortons, tem Walmart, tem um Costco. Enfim, é tudo o mesmo padrão. Padrão. É padronizado. Nos Estados Unidos, não. Então, cada província, cada estado que você... cada estado que você vai é diferente. Restaurantes novos, mercados diferentes, pessoas totalmente diferentes. A cultura do lugar é diferente. A cultura, o sotaque totalmente diferente. Enfim, a gente se sentia assim uma região nova. Aqui no Canadá, a gente foi em várias províncias, mas parecia a mais mesma do coisa, mesmo. assim. Até nas casas, né? A gente percebeu que aqui as casas são todas grudadas, iguais, assim. Você se perde. Tanto que quando as nossas mães vieram, elas ficaram chocadas. Tipo, como as pessoas se achavam pra chegar na casa. Nos Estados Unidos, a gente percebeu que é diferente. As casas são mais espaçosas entre elas, são diferentes, são pintadas diferentes. A estrutura dos Estados Unidos é completamente diferente do Canadá. Mas e aí? Finalmente, Canadá ou Estados Unidos? Qual foi o melhor? Qual é o melhor na nossa opinião? Deixa aqui primeiro nos comentários qual é o melhor na sua opinião. Você prefere Canadá ou Estados Unidos? Você já conhece os dois para falar? Deixa aqui nos comentários. Bom, então para viajar entre Canadá e Estados Unidos, a gente preferiu muito mais os Estados Unidos. Então, por quê? Tinha mais estrutura, mais coisas para fazer, coisas totalmente diferentes, como eu falei, cada estado era diferente, a gente aprendeu muito a cultura local, conversando com pessoas. Então, se for comparar assim, qual dos dois a gente preferiu para viajar, com certeza os Estados Unidos ganhou do que o Canadá. Mas em custo de vida? Em custo de vida também. Com certeza os Estados Unidos ganhou em relação ao Canadá, né? Porque não tem nem comparação. O que a gente faz com dinheiro lá, a gente não faria com o mesmo dinheiro aqui. A gente voltou bem assustado, assim, com o preço das coisas aqui. Mas faz parte, né? Toda viagem é uma nova descoberta e a gente volta para casa refletindo a nossa vida inteira. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter vídeo aqui falando sobre o nosso custo durante essa viagem, que eu sei que é uma curiosidade de vocês. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, né? Lembrando que aqui a gente compartilha a nossa opinião, cada um tem a sua, por isso que os comentários estão abertos aí pra gente compartilhar experiências, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo por aqui e deixar o like nesse vídeo. Isso aí, também acompanha a gente nas redes sociais, @brasileiros ao mundo, porque a gente está sempre compartilhando tudo em tempo real para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.